medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Perfeito. Então, pergunta. Eu senti falta de algumas polaridades que eu não vi, que seria altura, intensidade. Intensidade em que sentido? Forte e fraco. Tá. Então, forte ou fraco, de alguma forma, a gente vai conseguir ver, por exemplo, através da grau de penetração. Se aquilo dali entrou muito ou não. Tá? A gente vai conseguir ver muito isso através do leve e do pesado. A gente vai conseguir muito ver isso através da dinâmica, se aquilo dali foi muito rápido ou não. A gente vai conseguir ver muito aquilo pelo quanto profundo ela conseguiu entrar. Se uma erva conseguiu entrar muito no teu tecido ou não. Então, ainda que nem todas as polaridades estejam descritas aqui, com essas a gente tem a nossa caixinha de Lego que a gente consegue montar o que você quiser. Por exemplo, a altura e o comprimento, de alguma forma assim, né? Se é alto ou baixo, né? Alto ou baixo para a gente vai estar muito relacionado ao leve e ao pesado, por exemplo. Porque para uma pessoa, assim, em termos de descrição da vida fisiológica, se você tem uma árvore que é muito alta, o que acontece? Dentro da perspectiva do Ayurveda, é porque existe muita leveza ali, que consegue levar ela tão alto. E você também tem, provavelmente, algum grau de solidez, vai ter outras formas de você descrever que você consiga abraçar aquele fenômeno dali, sem que você precise de nenhum outro atributo a não ser esses. Ok? A gente vai ver mais pra frente que, assim, por exemplo, Pitta não é exatamente nem seco nem úmido. Ele é mais ou menos. A gente vai poder ficar no cinza em várias situações. Mas com essas daqui, a gente tem toda a nossa caixa de ferramentas que a gente precisa para descrever qualquer processo fisiológico dentro do Ayurveda. Ok? Então, não é que essa tabela daqui seja uma tabela totalmente que esgote a possibilidade de você estabelecer polaridades. Mas, no geral, o que o pensamento da medicina dos meridianos põe como yin e yang, a gente discrimina ela um pouco de uma forma que, assim, nem tudo que é yin sempre está tão yin. Às vezes a gente mistura. Isso a gente vai ver, por exemplo, o vata, ainda que tenha mais características de yin do que de yang, ele tem algumas características de yang também. Então, quando a gente separa isso daqui, a gente consegue, por exemplo, transformar yin e yang em alguma coisa que é principalmente pitta e kapha, mas que vata ali também entra. Ok? De alguma forma. A gente começa a ter uma estrutura conceitual onde a gente consegue ver a diferença mais pra frente, qual é a diferença de Agni e de Pitta. Por exemplo, Agni e Pitta têm quase todas as características em comum, só que um é seco, o Agni e Pitta é úmido. A gente consegue ver as diferenças de característica, por exemplo, de Tamas e de Kapha. Que quando a gente começa, isso é um dos próximos temas que a gente vai falar, quando a gente começa a falar muito, por exemplo, de tamas, e as pessoas têm medo de tamas, tamas parece assim, a destruição total, nem sempre as pessoas falam, pô, mas e o Kapha? O Kapha você está parecendo que está falando com o Kapha. Então a gente vai ver que com isso daqui bem claro, quando a gente marcar pontinho, por exemplo, vamos marcar o pontinho do Agni. O Agni é leve, ele é quente, ele é afiado, ele é seco, ele é ágil, ele é sutil e ele é claro, desimpedido. Você marcou pontinho em todos esses, qualquer coisa que você descreva que tenha todos esses pontinhos é Agni. Se no meio do caminho, em vez de ser seco, foi para úmido, já não é mais Agni. Então, quando a gente tiver essa caixa, essa ferramental, essa régua aqui, funcionando de uma maneira consistente, a gente vai conseguir ter muita precisão em saber o que é Pitta, o que é Agni, o que é Kapha, o que é Tamas, o que é Ojas, o que é Ama. Todas essas coisas vão ser delimitadas especialmente a partir dos atributos. Então, sem isso, nada é possível de uma forma consistente dentro do Ayurveda. Ok? Isso daqui não te faz nada também. Mas isso daqui é alfabetização ayurvédica. Bem-vindos ao mundo do Ayurveda. Ok? E isso daqui a gente vai cada vez mais na nossa vida andar com uma lupa ayurvédica. Então agora a gente vai fazer algumas considerações
finais desse aspecto dos atributos, que a gente vai dar uma pincelada também sobre o que a gente chama de Mahatrigunas, que são Sattva-Rajas e Tamas, que esse nome de gunas aparece também. Tá? Gunas pode ser traduzido como atributos, características, em algum grau princípios, não é nada exatamente disso, é alguma coisa por aí dentro desses. Tá? Então, o Ayurveda ele é uma forma de conhecimento prático que você jamais vai olhar as coisas de uma maneira direta energeticamente. A gente acredita que tem um sistema elétrico que governa o nosso sistema físico, a gente chama isso de prana, mas você nunca chega no mercado e compra prana. Você pode comprar uma coisa que tenha muitos atributos de prana e você vai falar o seguinte: eu estou ingerindo prana, mas você está ingerindo aqueles atributos que misturados dentro de você, de alguma forma o seu corpo vivencia como prana. Então, quando você quer construir alguma coisa, você precisa, se você vai construir uma casa, seja ela em bioconstrução ou alvenaria, você precisa de todos os atributos, você precisa de todos os componentes para que aquilo dali funcione. E o objetivo da gente aqui agora é simplesmente botar na nossa caixinha de ferramentas todos os atributos que a gente precisa para construir tudo que a gente precisa para explicar o funcionamento da fisiologia humana e do funcionamento da fisiologia, pelo menos no planeta Terra. Ok? Então, com isso, e não precisa mais nada do que isso, a gente consegue descrever todo o processo fisiológico de uma maneira consistente. A gente consegue explicar todos os princípios cosmogônicos de uma forma mais pragmática, sem ser dentro de uma perspectiva mais filosófica e ontológica. Ainda que a gente vá fazer isso também, a gente vai começar as coisas mais com o pé no chão. Ou seja, a gente vai usar mais os atributos de pesado, a gente vai usar os atributos mais de sólido, a gente vai usar os atributos mais de grosseiro, principalmente, para entrar em contato com as pessoas que não estão necessariamente super familiarizados com terminologias mais sutis, com terminologias mais leves, com terminologias mais fluidas, que a pessoa realmente não consiga entender o que esse cara está falando. Tá? Tudo isso é válido. A gente está fazendo isso só uma adaptação de uma linguagem a uma mídia onde as pessoas possam se sentir mais em casa, mais capazes de acompanhar essas palavras, ok? Então, fundamental. A gente vai, primeiro, para a galera que está estudando a Ayurveda de uma forma assim mais livre, dá pouca importância para o azul. Depois, isso daqui traz alguns insights bem legais, principalmente quando você começa a conhecer o modo de funcionamento de cada sílaba em sânscrito, o que isso gera no seu sistema mental. Porque dentro do sânscrito, se você fica falando muito ruksha, 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 e você já começa a ter uma capacidade meditativa sensitiva muito grande, você começa a ter a capacidade de ver o que esse som faz no teu sistema. Será que o som tem o mesmo efeito do som? É independente eu escrever como água hau, como chau, o sânscrito não. Então, depois que a gente começa a conhecer mais o sânscrito, tem muito valor começar a falar lagu, em vez de começar a falar de light or left. Mas, por enquanto, isso deixa para a galera que estuda isso de uma maneira mais aprofundada, que é um tema que eu ainda estou bem, assim, começando a conhecer de uma forma mais consistente. Agora, última ressalva sobre esse aspecto, que é fundamental para a gente andar agora. Quando a gente for marcar os pontinhos, a gente tem que ser bastante criterioso, tá? Então, por exemplo, o Pitta. O Pitta é leve. O Pitta é quente. O Pitta é penetrante. O Pitta é úmido. O Pitta é áspero e macio, não faz tanta diferença. Mas ele é alguma coisa mais líquida. Ele é
uma coisa mais dura. Ele é alguma coisa bastante móvel. Ele é algo sutil, você não faz tanta diferença. Mas ele é uma coisa mais desimpedida. Tem algumas características que ele é também, mas é secundariamente. Não são tão importantes. Agora, só como ilustração, vamos fazer o Agni, que é uma coisa que eu já falei nesse vídeo, mas agora marcando, não sei se vai dar para ver bem. Eu estou pegando cores que a princípio teriam a ver com essa situação. O Agni, ele também é leve. O Agni, ele também é quente. O Agni, ele também é penetrante. Mas o Agni é seco. Isso é super importante. O Agni, ele é versátil. O Agni, ele é desimpedido. Mas esse único ponto de diferença faz absolutamente toda a diferença em tudo. Tá? Porque se essas coisas são todas juntas, você não consegue aumentar ou tratar o Agni da pessoa, a capacidade metabólica, para quem não está familiarizado com essa. O Agni é a capacidade metabólica e o Pitta é o que faz a transformação dentro do teu sistema. Então, ainda que isso seja assim, uma explicação bastante solta, é só para dar um exemplo. Quando uma pessoa está com um Agni muito forte, está com um metabolismo muito forte, ela quer estudar muito, ela quer fazer muitas coisas, e aquilo dali, a princípio, está só gerando capacidade de transformação. Mas se esse Pitta sobe demais, que é uma coisa mais fisiológica, ele começa a poder gerar um excesso de queimação no teu sistema, te dá azia, te dá irritação, e não sei o que. Então, por exemplo, o Gui é uma coisa que, por o Gui ser um dos atributos que melhoram o seu Agni sem agravar o teu Pitta, tem algumas coisas que, como é que você vê isso? Porque o Gui, ele não aumenta o atributo de úmido no teu sistema e ele mantém, de certa forma, algum grau de frescor no teu sistema. Então, ele tem uma capacidade, que é uma coisa bem difícil. Quando duas pessoas são irmãos gêmeos, a diferença entre elas é bem pouca, mas tem. E como é que você sabe isso? Uma personalidade de um é um pouco diferente, ou a sobrancelha do outro é um pouco diferente. Então, o Ayurveda quer chegar nesse grau de precisão. Suponha que o Pitta e o Agni são irmãos gêmeos em um certo sentido, tá? Só assim, explicativo. Você precisa saber o que um é diferente do outro. Porque assim é que você vai saber lidar com um e com o outro. E você só vai saber isso quando você souber dizer que a sobrancelha do um é para cima e a sobrancelha do outro é para baixo. Tem que ser nesse grau de precisão, e é por isso que a familiaridade com esses temas, com esses atributos é tão grande. A gente vai botar várias cores aqui, de outros, de não sei o que e tal. Mas isso daqui é só para dar uma noção de como é que a gente vai andar. A gente vai andar com precisão cirúrgica, ok? E quem vai garantir isso são os atributos. Então, isso fecha o nosso primeiro tema de iniciação ao Ayurveda, bem viver. E agora a gente vai aos poucos, cada vez mais, desdobrando outros temas de uma forma que isso seja bem relacionado com a exposição anterior e também que traga uma possibilidade de um desdobramento interessante. Ok? Namastê. Atendimentos terapêuticos no Rio de Janeiro e São Paulo ou por Skype. Namastê.